tudo bem? Boa noite para vocês. Graça e paz esteja sobre a sua vida, a sua família. Louvado seja Deus que estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor. Hoje nós vamos aprender sobre Ana, a mãe de Samuel. E como é bom estarmos reunidos mais uma vez podemos estar na presença do Pai. Antes de nós começarmos, eu gostaria de orar por vocês, orar com vocês. Amém? Santo Deus e Pai, diante da Tua presença, nós entregamos as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu zelo. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Ó Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo é o Senhor. Seja nessa noite nosso convidado de honra, esteja conosco, Pai, partilhando desta palavra. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos e ensina-nos, Deus. Se o Senhor deixou o nome de Ana registrada na Tua palavra, é porque tem um propósito nisso. O que Ana tem a nos ensinar nesta noite, Paizinho? Em nome de Jesus, revela-te a nós. Fica conosco, instrua-nos, inspira-nos, ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas melhores a cada dia. Em nome de Jesus, esse momento é teu. Esse momento é teu, Pai. Totalmente teu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Atrasamos um pouquinho. Nós estávamos tentando fazer um teste aqui para já usar o outro programa, que é o que vai começar pelo YouTube. Mas deu problema e acabamos atrasando. Eu peço perdão pelo atraso. Amém? Hoje vamos falar sobre Ana. Quem foi Ana? Na palavra de Deus. Se você quiser depois ler mais atentamente, nós vamos falar de 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 28. Vai contar a história de quem é Ana. O Senhor deixa ali por revelação a história de Ana. Eucana é o nome do marido da Ana. Eucana era um homem que morava na montanha de Efraim e ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a Bíblia ainda relata a Ana como sendo a primeira esposa que ele apresenta. Ele tinha Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Então aqui ele deixa claro, a Bíblia já relata quem era a Ana e qual era o papel dela ali. Ela era uma mulher muito amada, muito querida, mas não tinha filhos. E assim como as outras mulheres que eu vim ensinando para vocês, essas mulheres, elas não podiam ter filhos e eram humilhadas por causa disso. E hoje eu quero que vocês se coloquem no lugar da Ana. Talvez não por você não ter um filho, mas pelo tanto de humilhação, de julgamentos, de zombaria. Porque é tão fácil julgar, não é? É tão fácil nos apontar o dedo, é tão fácil olhar para nós mulheres e dizerem assim: ah, você não presta, você é fraca, você ri demais porque você é muito dada, você não presta, você brinca demais. Você julgam pelas roupas, pela maneira de ser. E hoje é exatamente isso que eu quero falar com vocês. O quanto que Ana foi julgada pelas atitudes dela. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, diz assim: que Eucana subia de ano em ano para adorar ao Senhor dos Exércitos. E ali estavam Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli.
Então eu quero que você lembre dessa passagem, que quando eles chegavam para adorar, quem ficava ali para receber as ofertas eram os filhos de Eli. Eli era o sacerdote. Vemos então que a Bíblia diz que Ana chegava ali e ela era muito bem tratada pelo esposo. A Bíblia diz que Eucana entregava a porção da oferta do sacrifício para Penina e seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava uma porção melhor, maior. Mesmo assim, Ana sempre perdia a fome e sempre chorava. Então vem a situação de Eucana falando o quê? Ei, Ana, por que você chora? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Que peso, que peso, que peso, que peso. Quantas vezes que a gente não ouve esse tipo de coisa? Mas eu tô te fazendo tudo. Eu sou bom pra você. Você já ouviu isso? Mas eu sou tão bom pra você. Você tem que agradecer a Deus de ter eu por perto. Porque eu sou o homem ideal. E esquece que além daquele homem ideal, nós temos outros sonhos, nós temos outros desejos. E a gente tem outras promessas de Deus, que não são apenas um relacionamento de casal. Deus tem promessa para o casal, tem promessa só para a mulher, tem promessa só para o homem, tem promessa para a família. E Ana tinha um sonho, ela queria ser mãe. Só que ela chorava por quê? A Bíblia diz que Penina era chata. E todas as vezes ela dava um jeitinho de cutucar a Ana, para Ana se entristecer e se irritar e chorar. A Bíblia não relata se Eucana casou-se primeiro com Ana ou com Penina. Eu pesquisei e existem as duas possibilidades. Então nós não sabemos se Ana casou-se com Eucana e por não ter filhos ele se casa com Penina, ou se ele já era casado com Penina, se apaixona por Ana e traz ela para esse relacionamento. O que nós sabemos aqui é que Ana sofria, era humilhada, rejeitada. Boa noite, mãe. Agora que apareceu os comentários, estou vendo a minha mãe, a Stephanie e deixa eu ver, acho que é a... não tá cortando o nome aqui, não tô conseguindo ler, tá? Então se eu não tô cumprimentando vocês é porque eu não estou conseguindo ler. Dá um amém aí, um glória a Deus, um aleluia, uhul, que eu já sei quem é. Fala um alô pra mim na sua característica, assim, tipo, boa noite, pastora. Ou então você fala assim, ai, pastora, boa noite. Ou você pode falar assim, uhul, pastora, cheguei chegando. Eu já vou saber quem você é, tá bom? Nós vemos então uma Ana, que ali ela estava sofrendo, sendo humilhada, sendo rejeitada, e um marido que tentava agradar de todas as maneiras. Por quê? Por que Ana passava por isso? Porque ela não podia ter filhos. Ah, Mariana! Oi, Mariana, tudo bem, querida? Por que ela não podia ter filhos? Por quê? Deus tinha um propósito. E a Bíblia diz que num dos dias em que ofereceram sacrifício, eles acabaram a refeição. Ana não conseguiu comer nada, chorou, chorou, chorou. Oi, Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Ela chorou ali, e quando ela viu que Eli estava sentado numa cadeira... Oi, Alessandra, era o seu nome que eu estava tentando ler e não conseguia. Boa noite. Ele estava sentado numa cadeira, ela falou assim, ela ali tô passando mal, aquela vontade de chorar, aquela tristeza, aquela agonia, porque quando nós sofremos, dá uma revolta, um mal-estar dentro da gente. E muitas vezes nós temos algumas escapes, que seria o quê? Ou a gente vai e briga, taca a mão na cara, que era uma lógica, Penina, tu cala a boca, te arrebento a fuça. Ou então ela chegaria e simplesmente diria, vou chorar, porque tudo que você não pode falar pela boca sai pelos olhos. Observa bem que a gente chora quando a gente está triste.
Porque quando a gente consegue falar, mesmo que não seja brigando, mas a gente consegue conversar e falar o que a gente pensa, não dá tanta vontade de chorar. A lágrima é o grito que não sai da garganta. Não saiu pela garganta, vai sair pelos olhos. Vemos então que Ana se afasta, ela vai num cantinho, se encosta ali e começa a conversar com Deus. Ela começa a falar para Deus. E ela diz assim, e a Bíblia diz uma coisa que é muito importante. A Bíblia diz que com amargura de alma, guarda essa palavra, com amargura de alma, chorou, orou e chorou. O que é a amargura de alma? Nada mais é do que aquilo que a gente passa e fica entalado na garganta. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. Quantas vezes que você já teve amargura de alma? Aquele desespero tão grande que você não sabe para onde que você vai, não sabe que caminho que você vai percorrer. Você tá ali, tá gritando dentro de você. Isso é amargura de alma. Você pode até dizer que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas é amargura de alma. Se você já teve uma síndrome do pânico, sabe que a gente trava, uns travam, outros saem correndo, outros simplesmente desmaia, outros têm tremor, cada um tem uma reação. Mas nada mais é do que a Bíblia descreve como amargura de alma. Alguém aqui já tomou chá de boldo? Eu não tomo chá, eu mastigo a folha, eu prefiro. Mas alguém já consumiu boldo? Sabe o sabor que tem o boldo? A gente normalmente faz assim, né? Quando consome o boldo. É amargo. Agora imagina essa coisa amarga no nosso coração, trazendo dor, sofrimento, ansiedade. É o que a Ana sentia naquele momento. Só que a Bíblia diz que não era aquela hora só. Ana passava por isso ano após ano. E eu imagino que Penina a cada ano tinha um filho. E ela ali, sendo humilhada, sendo rejeitada, condenada. E principalmente porque ela era queridinha. Nós vimos isso em Lia e Raquel também, a mesma situação. Só que aqui, eu fiquei atenta, ainda vou pesquisar mais sobre isso. Mas agora, na hora que eu vim aqui para começar a gravação, eu fiquei lembrando. Abraão orou a Deus, Isaac, Jacó, todos eles oraram a Deus para que a esposa ficasse grávida. Aqui eu não vejo Eucana orando. Diz que ele entrega uma porção melhor do sacrifício, ele entrega uma porção maior. Mas aqui Ana, ela demonstra uma coisa assim fantástica. Eu posso, como mulher, entrar na presença de Deus e pedir aquilo que eu preciso. Todas as mulheres já tinham essa liberdade, mas Ana vai ali e ela se derrama na presença do Senhor. Olha o que ela diz no versículo 11 de 1 Samuel 1. Senhor dos exércitos, seja bom e atentas para a minha aflição. Lembra-te de mim, eu sou tua serva, não me esqueças. Mas se a tua serva o Senhor der um filho, homem, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Primeira coisa, é a primeira vez que uma mulher cita o nome Senhor dos Exércitos na Bíblia. E depois nós vamos ver que ela diz assim: eu sou tua serva. Apesar de ela estar sendo humilhada, rejeitada, abandonada, largada e tudo ada junto, apesar de Ana estar passando por tudo isso, pensa bem, ela ainda não foi lá e falou assim: olha Deus, o Senhor está vendo, olha o que a Penina está fazendo.
Não! Ela ainda reconhece o quanto ela era pequena, o quanto ela dependia de Deus, o quanto que ela era carente, ela era pequena. E ela olha e fala assim: Senhor, olha com bondade para a aflição da tua serva. Muitas pessoas falam assim: eu não sou escravo de Deus. Não, escravo você é do diabo. De Deus você é servo. Mas significa a mesma coisa. Escravo está como escravo, se bem que a Bíblia também cita a palavra escravo como sendo alguém que escolheu aquilo para a vida dele. Mas quando se fala escravo, nós lembramos dos escravos que é da nossa história, do nosso tempo. Mas aqui quando fala servo, escravo, significa eu sirvo a Deus. Eu estou totalmente pronta a te servir. E ela então diz o quê? Olha para minha dor, olha para minha aflição. Essa tem que ser a nossa oração quando nós estamos abatidas, quando nós estamos sobrecarregadas. Essa tem que ser a nossa oração quando nós dizemos que não dá mais. Senhor, eu sou pequena. Olha para minha dor, olha para o meu sofrimento, olha para minha angústia. Eu quero te servir. Muitas vezes você vai ter que dizer assim: eu quero te servir, mas você não sabe nem o que você vai fazer. Mas muitas orações que fazemos são orações egoístas. Ana disse assim: eu quero ter um filho, mas como eu reconheço o quanto eu sou pequena, como eu reconheço o quanto que eu dependo do Senhor, o Senhor me dá, mas eu devolvo. No caso de Ana, ela orou e acontece algo diferente do que aconteceu lá com Abraão, Isaac, Jacó. Ana, ela vai engravidar, mas o filho dela vai ter um outro chamado. Tem um propósito no reino de Deus. E a Bíblia diz que primeiro ela orou em pensamento, depois ela continuou falando com Deus, mas ali ela orava no coração e movia somente os lábios. Ele viu. E sabe o que ele falou? Ele falou assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Está lá no versículo 14. Não, primeiro ela não tem filhos. Depois ela vai ter a brilhante ideia de ir com o marido. Chega lá, a Penina fala. Daí o marido dela, para ajudar, muito gentil, ele diz assim: não tem por que você chorar. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Sabe o que ele acabou de dizer? Interpretação, né? Ele acabou de dizer assim: olha, você não vai ter filho nenhum, então se contenta comigo mesmo. Depende muito de como que ela interpretou isso. Mas ela não consegue comer, não consegue se relacionar com as pessoas, ela não consegue falar, ela só consegue chorar. Ela já está humilhada, ela já está ali na presença de Deus se derramando, ainda é chamada de pinguça. Para pensar. Oh, mas você está dado ao vinho aí. E ela explica: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte eu tenho bebido. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu não sei você, mas quantas e quantas vezes que eu já não chorei para Deus aos berros. Quantas e quantas vezes que a minha oração foi aos gritos. E quantas vezes que eu já me joguei no chão e chorei. E a minha oração foi silenciosa. Cada lágrima era uma palavra escrita para que o Senhor entendesse o meu sofrimento. E eu tenho certeza que muitas de vocês já passaram por isso. A diferença é que Ana entregou para Deus e muitas pessoas choram e querem colocar a culpa nos outros. Eu estou chorando porque fulano fez isso, eu estou sofrendo porque Beltrano fez aquilo, eu estou passando por isso. Ela poderia falar de Penina, mas sabe o que ela falou? Eu só vou falar de mim. Sabe por quê? Porque eu preciso de socorro.
A Penina que se vire, ela que vai orar e falar com Deus. Agora é eu e Deus. Sabe, uma frase que a gente fala muito. Só por Deus. E tem mais uma. Não tem mais o que fazer. Agora, só um milagre de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase. Não tem mais o que fazer, só um milagre de Deus. Pronto, tá resolvido. Milagre de Deus é milagre de Deus. Olha, a Ana poderia ter pedido assim: Senhor, me dá assim um gato, um cachorro para eu poder ter um pet em casa e suprir a necessidade de um filho. Por que que ela foi pedir para o cara mais poderoso, mais milagroso, uma coisa pequena, se ela poderia pedir uma coisa grande? Mas aí eu quero que você entenda como funciona o milagre, porque hoje eu vou te ensinar como que funciona o milagre para acontecer. Ela não olhou só para a dor dela. Se Eli chega para ela e fala assim: para de beber, é porque na verdade naquele momento ele estava acostumado com os próprios filhos dele, que bebiam ali naquele lugar, que traziam mulheres, faziam orgia. Então para ele a situação daquele momento que eles estavam vivendo estava tão caótica que uma pessoa beber ou não beber já passou a ser normal. E aí vemos que Ana tem toda a educação e respeito. Eli se portou como uma pessoa do mundo, ele não tentou entender o desespero dela. E quando ela fala: não, eu estou atribulado de alma. Nessa hora eu vejo que Eli, opa, ela está falando com Deus. E eu estou julgando errado, mais um julgamento. E ele diz o quê? Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda o que pediu. Ele então volta a ser o sacerdote. Ele lembra: oxe, eu estou aqui como sacerdote. Não como alguém que está começando a achar normal todo o pecado que está ao nosso redor. Sacerdote tinha essa função: exortar, ensinar, mostrar onde estava o erro. Ele não corrigia os próprios filhos dele. Nem os filhos dele. Tanto que por causa disso os filhos morrem e ele também. Futuramente. Aqui nós vemos uma Ana. E aí, gente, é tudodebom.com.br. Olha o que ela fez. A hora que ela ouviu essa palavra, ela entendeu: está nas mãos do Senhor. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho e comeu. O seu semblante já não era mais triste. Aquela mulher que sai, eu não sei se foram 10 minutos, meia hora, 1 hora, não sei quanto tempo foi. Mas se ele prestou atenção, ela viu que ele estava sentado e ele continuava sentado ali e observou-a, eu imagino que não foi um tempo tão grande de oração. Olha o que ela faz. Ela entregou para Deus. Quando ela disse: eu entrego o meu filho, quando ela entregou o filho dela para Deus, sabe o que ela fez? Ela pediu um milagre. Mas o milagre que ela queria era para honrar o nome do Senhor. Até porque o que estava sendo vivido naquele momento, quando você pede um milagre para Deus, você pede para satisfação pessoal ou para que esse milagre seja para glorificar o nome de Deus? Eu demorei tanto tempo para aprender isso. Eu recebia tanta bênção de Deus, eu recebia tanto carinho de Deus na minha infância e adolescência. Deus sempre cuidou com tanto amor de mim. Me deu tanto livramento, tanta cura que era quase impossível. E aí eu vejo um Deus que fazia tantos milagres. Mas ele não era honrado da maneira que era correto. Qual é o milagre que você precisa para a sua vida? Todo milagre que você precisa tem que ser para honrar o nome de Deus. Esse é o segredo da sua vitória. E não adianta você falar da boca para fora, porque Ele conhece seu coração. Muitas vezes
Nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para a situação, para os desafios da vida, e você vê lá uma pessoa enferma e você fala: Senhor, eu preciso de um milagre porque eu amo essa pessoa. Ok, mas quando esse milagre acontecer, você vai glorificar o nome de Deus, dando seu testemunho, apresentando aquela pessoa ao Senhor, dizendo para todo mundo: foi Deus que curou. Ai, quantas pessoas que a gente ora, a pessoa é curada e ela fala assim: olha, o que me ajudou muito foi o tratamento tal, tomei um remédio tal, tomei um chá tal. A pessoa estava morrendo. E daí ela não lembra de que assim, sim, Deus me curou. Ela lembra de falar do chá, do tratamento, da homeopatia, da... Não. Se tem um chá, se tem um remédio, foi Deus que inspirou aquela pessoa a fazer. Se tem uma planta, foi Deus que criou. Então não adianta você falar colocando sempre a honra em cima de outra pessoa. A honra é de Deus. Qual é a sua petição? Qual é o seu buscar ardentemente? Qual é o milagre? É para glorificar a Deus. E Ana, ela pede o milagre, mas ela fala assim: eu vou devolver, porque do jeito que está caótico esse povo, infelizmente não dá para continuar. Então eu estou entregando meu filho para o Senhor. E a Bíblia diz que 1 ano depois nasce a criança. E ela coloca o nome dessa criança de Samuel. Mas atenta bem para aquilo que eu falei antes. Ana entrega para Deus e acalma o seu coração. Por que muitas vezes nós estamos no meio do furacão e a gente insiste em entregar para Deus e pegar de volta? A gente entrega para Deus o problema, pede o milagre, mas daí a gente insiste em pegar de volta. Sabe como? Você foi lá e falou assim: Senhor, me dá. Aí você pega e fala assim: escuta, eu pedi o seguinte, olha, eu pedi para Deus dar, não deu ainda, vamos tentar dar uma mãozinha para Deus aqui. Quanta gente que não faz isso? Eu vou manipular a situação, eu vou falar com fulano, com Beltrano, eu vou dar um jeito aí para ver se eu consigo. Você pode continuar assim, insistindo: Senhor, me dá, me dá. Me dá, eu preciso arrumar um emprego, me dá um emprego, mas é para glorificar o seu nome. Quando eu pegar o meu for registrado, eu vou contar para todo mundo que eu fui registrado, eu vou contar para todo mundo que eu estou empregado, eu vou ofertar. Dentro na tua palavra diz pra gente ofertar. Eu vou ofertar aquilo que eu estou ganhando, porque tudo é para honra e para glória do seu nome. É Ele, para Ele, por Ele, com Ele, só nele. O dia que você entender isso, o milagre vai estar nas tuas mãos. É seu esse milagre. Você quer viver milagres? Ana aqui nos deixa exemplos assim fantásticos do que é fé. Fé é acreditar numa coisa mesmo que você não veja. Fé é crer sem ver. Fé é sentir estando longe. Uma vez um pastor queria explicar o que era fé e a igreja não conseguia entender o que era fé. Então ele catou uma laranja, ele descascou, ele foi no meio da igreja, ele catou uma laranja, ele descascou essa laranja e ele virou a casca ao contrário, aquela parte branca para fora, e ele apertou. Quando você aperta ao contrário, sai o sumo da laranja. Então aquilo vai formando aquele olhinho. É um óleo que sai, né? E ele foi fazendo isso assim, ó. E foi passando. E as pessoas começaram a dizer: tá cheirando laranja, tá cheirando laranja. Nossa, que cheiro de laranja. E ele respondeu: fé é isso. Vocês não estão vendo, mas vocês estão crendo. Não dá para ver o cheiro, mas a gente sente o cheiro. Não dá para ver Deus, mas a gente sente Deus.
Quando a gente sente Deus, é uma paz, é uma tranquilidade, até o corpo amolece, dá vontade de dormir, dá vontade de descansar. Quem é alcançado pelo Senhor, ele é alcançado justamente por isso, porque ele se entrega, ele se rende. E Deus pega no colo e trata, e cura, e restaura, e renova as forças. E quantos de nós que não precisa exatamente desse colo? Ana entregou, se alimentou e a sua fisionomia mudou. Deus é Deus. E ela teve fé. Qual é o tamanho do seu milagre? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu pedido? Qual é a sua lágrima? Qual é? Qual é o momento que você tem colocado diante de Deus? Ana então tem seu filho. O nome Ana significa graciosa ou favor. E Samuel significa ouvido de Deus. Eu tenho certeza que quando Ana nasceu, ela não sabia o que significaria ali a palavra graciosa ou até mesmo favor. Mas Ana recebe o favor de Deus. E ela coloca o nome do seu filho de ouvido de Deus, que significa Deus ouviu a minha oração. Mas nós vamos ver que Samuel também ouve a voz de Deus. Samuel, Samuel. É assim. O nome tem muito a ver com a sua personalidade. Você já pesquisou o que significa o seu nome? Você já pesquisou? Pesquisa o que significa. O meu significa que entrega a graça. Amém. Que entregue a graça. Vamos lá. Ana tem um parto, tem um filho. E daí Eucana tem que fazer um novo sacrifício e levar todo mundo. E a Ana fala assim, olha, esse ano eu vou ficar. Esse ano eu vou ficar, vou cuidar do menino. Porque assim que ele desmamar, eu tenho que entregar lá e vai ficar com Eli. E Eucana mostra aí que realmente o dia que ele falou assim, mas não sou eu melhor, ele estava dizendo, eu estou fazendo tudo porque eu te amo. Ele não fez por mal quando ele falou. Mas ele fala assim, mas não sou eu melhor do que 10 filhos. Ele queria mostrar assim, eu te amo e eu vou cuidar sempre de você. Eu vou estar sempre do teu lado. E aqui eu vejo Eucana declarando o seu amor máximo. Ele disse assim, olha, Ana, faz o que você combinou com Deus. Faz o que você prometeu. Seja lá o que a decisão que você tomar, eu estou do seu lado. Assim que o menino desmamou, ela levou, ficou ali com Eli. E Ana não pôde se acalmar diante disso. Ela passou a vida toda orando por ele à distância. Uma vez por ano ela ia visitá-lo, levava roupa. E a roupa, conforme o crescimento dele, ela supria as necessidades dele. E a Bíblia deixa relatado que Ana foi um exemplo de fé, de determinação, de cuidado e de zelo com as coisas do Senhor. A semana que vem eu vou falar sobre Penina. O que Penina pode nos ensinar? Não haveria milagre na vida de Ana se não existisse Penina. Porque foi de tanta provocação que ela falou assim, agora eu vou buscar a Deus. O que nós aprendemos com a história de Ana? Primeira coisa, ela foi humilhada. Ela foi rejeitada. Mas ela não foi bater boca com ninguém, não. Também não postou nas redes sociais da época. Não colocou que ela era vítima da sociedade. Não contou tudo pro papai e pra mamãe. Físico não, ela foi contar pro pai dela, né? E nem foi sobre a Penina. Ana, ela enfrentou a humilhação, chorou e tomou posição. Você quer viver o milagre? Para de colocar a culpa nos outros. Você quer viver o milagre?
Para de contar para as pessoas o que está acontecendo. Sua vida é sua vida, ela é particular. Para. Entre você e Deus. E quem vier de fora, xereto, sai fora. É você e Deus. Ana, ela fez uma oração crendo. As lágrimas eram palavras escritas. A dor, reconhecer, eu reconheço que eu estou arrebentada por dentro, eu reconheço que está doendo, está sangrando o meu coração, eu reconheço tudo isso, Senhor. Eu sou tua serva, eu sou pequeno. Por quê? Porque sem Deus nós não somos nada. Você acha mesmo que sem a vontade de Deus, sem o cuidado de Deus, sem o amor de Deus, você teria chegado até aqui? Seja sincero. Quanta luta que você já enfrentou? Quanta batalha já foi vencida pelo próprio Deus na sua vida? Sem Ele nós não somos nada. E Ana deixa bem claro, eu sou totalmente dependente do Senhor. Ela fez essa oração sabendo que ela estava ali se derramando na presença de Deus. E mais uma coisa, ela diz assim, Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa Senhor dos Exércitos? Significa que Deus é o chefão e que ele tem vários e vários anjos que estão trabalhando junto com ele. Então, quando Ana declara Senhor dos Exércitos, ela está dizendo, a minha causa, eu preciso do Senhor dos Exércitos, porque eu preciso de uma legião de anjos para me ajudar nessa hora. Ela se mostra assim, eu reconheço quem o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é o chefe, o Senhor é o dono. Reconheça que Deus é Deus na sua vida. Reconheça quem Ele é e ore. Pastor, eu não sei orar. Não existe não saber orar. Sabe o que é orar? É entregar para Deus. É entregar para Deus a sua dor, a sua necessidade. Até se você for falar mal de alguém, fala para Deus. E fala para Deus também, junto com o que você vai falar de mal da outra ou do outro. Você lembra de falar para Deus, Senhor, mas abre os meus olhos para que eu consiga ver com os teus olhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos vemos como vítimas, quando na verdade não somos. Eu conheço muita gente que está paralisada porque se sente vítima de alguma circunstância, de alguma situação. Você não é vítima. Se alguém fez alguma coisa para você, vai depender de como que você encara. Se você levar um tapa no rosto, vamos falar de violência doméstica. Se você levasse um tapa no rosto hoje, que atitude você tomaria? Bom, hoje eu ia ficar parada, olhando, mas se viesse dar o segundo tapa, eu não sei se eu seria tão gentil assim de dar outra face, tá? Eu tô falando a verdade. Eu não posso ser hipócrita e falar assim, não, porque fala de dar outra face. Eu iria olhar bem, ficar parada, eu não ia brigar hoje, tá? Mas eu não sei se eu ia falar assim, vem cá e dá. Se viesse dar outro tapa, eu ia esperar pra ver até onde ia aquilo ali, tá? Na realidade dos fatos, em seguida eu ia na delegacia. De qualquer maneira. Porque essa história de que violência doméstica fica em casa, pode parar. Nós não somos saco de pancada, tá? Nem homem é saco de pancada, nem mulher. Que a Lei Maria da Penha serve para os dois, viu? Não pensa que é só para um. Só as mulheres são as vítimas, não é não. Mas vamos dizer que esse tapa na cara não é físico. É uma ofensa, é um diz-que-me-diz-que. E você sofreu essa retaliação, essa que veio pra cima de você. Você vai sair pra todo... Gente, você não acredita o que aquela fulaninha fez comigo. Rede social. Temos valor quando nós servimos as pessoas. O primeiro não, nós somos escorraçados. Tá lá na rede social, vou lá postar. E eu vou lá conversar com um psicólogo.
cara a book. Vai chegar onde? Não. Se você tiver que falar, fala assim: Deus, fulano fez tal coisa pra mim, fulano me ofendeu, fulano me humilhou, mas me ajuda a ser forte e não paralisar por causa disso. Jamais permita que a sua vida seja paralisada por causa de qualquer pessoa ou por qualquer situação. A Bíblia diz que Ana ficou anos assim, mas chegou uma hora que ela tomou posição. Ana então ora com fé, por fé, e alcançou. Ela alcança o pedido, porque o pedido que ela fez foi consagrado ao Senhor. Para por aí? Não. Ela faz o quê? Ela abre mão do filho dela. Você sabia que todas nós que somos mães deveríamos, e pais também, deveríamos entregar o nosso filho a Deus? Ah, não, pastor, então é que meu filho morre porque eu entreguei. Não, você devolve nas mãos de Deus. E se você realmente entender que o seu filho partiu, você vai ter certeza que você entregou para ele. Então é lá que vai ficar. Nós deveríamos entregar nossos filhos sempre, cada filho. Quando eu entendi esse princípio bíblico, eu lembro que o meu filho comprou uma moto, então ele foi o primeiro, o do meio foi o primeiro. Chorei para entregar para Deus, porque é meu filho, é meu filhinho. Aí foi a vez do segundo, do filho mais velho. Então eu vou entregar a minha vida do filho mais velho. Mas não foi assim, entreguei a vida dos três, não. Foi um parto cada um deles, para entregar para Deus. Foi um parto. E eu lembro que para entregar o filho mais velho foi aquela coisa doida. Senhor, agora ele comprou um carro, Pai. Eu sei das dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, cuida do meu filho. E aí, o filho mais velho foi mais fácil porque eu já tinha chorado muito pelo do meio. E o caçula? Eu demorei mais de 1 ano. Você acredita nisso? Para fazer essa oração? Que vergonha! Eu ficava lá assim: ai Deus, como é que eu vou entregar o meu filho? Eu sei que eu tô fazendo o melhor para ele, que é o melhor para mim, que é o melhor para o Senhor, mas dói demais fazer isso. E eu vejo que cada vez que eu dou uma escola de pais, que a gente fala isso na escola de pais, né? As mães choram. Entrega o seu filho para Deus. Entrega seu filho para Deus e fala: Senhor, o Senhor cuida. Quando o seu filho vai para a escola, quando o seu filho vai para a casa da sua sogra, para a casa da sua mãe, entrega o seu filho para Deus. Senhor, o Senhor é o Pai. Então o Senhor fica com ele naquele lugar, para que ninguém abuse do seu filho, para que ninguém ensine coisa errada para o seu filho, para que ninguém tenha peso espiritual sobre o seu filho. Entrega o seu filho para Deus. Ah, mas meu filho está adulto. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Você tem feito isso? Pastor, eu não tenho filhos. Mas você talvez tenha um emprego. Não, esse emprego é meu, é meu, é meu. Um ministério. Esse ministério é meu, ninguém tira de mim, ninguém tira de mim. Entrega para Deus. Nada é nosso. Nada. Tudo pertence a Deus. E quando nós entregamos para Deus, Ele cuida e devolve para a gente muito melhor. Ana entregou o filho dela para Deus. E Ele devolve o filho dela através de gerações e gerações que conheceram o nome do filho dela. O filho dela restabeleceu a ordem, reorganizou as pessoas para que voltassem a ter fé, colocou ordem no templo. O filho dela ungiu reis, o filho dela alcançou vitórias, o filho dela foi reconhecido como um homem de Deus, um profeta Samuel. Entenda uma coisa: quando você devolve para Deus, Ele devolve com honra. Ele devolve com honra. Ela abriu mão do filho dela e ela descansou. Seja lá o que você estiver passando, seja lá a dor que você estiver enfrentando, seja lá a humilhação que fizeram contra você, entrega para Deus.
Entrega para Deus, entrega para Deus, entrega para Ele. Vou falar uma coisa que a Stephanie falou para mim ontem, e ela me deu uma lição. Na verdade não foi uma lição, é algo que a gente ensina muito na Bíblia, a gente ensina muito a palavra de Deus, principalmente para os jovens, né? E ela falou assim para mim, sabe, quando uma pessoa fala, não foi com essas palavras, mas eu vou explicar, ela quis dizer assim, que quando uma pessoa começa a jogar muita maldição, humilhar, brigar, ela falou, a gente tem que orar por essa pessoa, sabe por quê? Porque eu não quero nem ver o que essa pessoa vai passar lá na frente. Ela entendeu o princípio. E a verdade é essa mesmo, quando alguém começa a se levantar contra você, e você é uma pessoa temente a Deus, que entrega para Ele os seus problemas, a pessoa não está falando de você, ela está falando de Deus. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e falarem de você, não estão falando de você, estão falando do próprio Deus. Deus fabricou uma coisa errada? Deus não tem cuidado direito? Não. E quando falam do ungido do Senhor, sai de baixo. Os pastores agora, né, das igrejas pentecostal, neopentecostal, dizem assim, daquele que falar contra o ungido do Senhor. E diz o quê? Que nenhum pastor pode ser confrontado, que nenhum pastor pode ser... se ele tiver tudo errado, ainda assim, ele tem que ser aceito e ninguém pode falar nada. Não. Ai daquele que falar até contra um pequenininho, que não tem cargo nenhum, que não tem chamado, vou falar assim, chamado nenhum, porque não está exercendo nada. Ai daquele que falar contra um filho de Deus, que crê no Senhor. Isso não é maldição, é a palavra de Deus. E eu quero fazer um adendo. Se um pastor está ensinando coisas erradas, se um pastor está ensinando heresia, e você quiser falar, mas você estiver dentro de uma igreja onde você não pode dizer, porque o que eles dizem, daquele que falar contra o pastor, não fala. Não fala. Vai ser lançar pérolas aos porcos, porque a visão já está formada. Peça a Deus direção para Deus. E busque um lugar onde te ensina corretamente. Por que eu estou falando isso? Experiências, testemunhos, atendimentos. Você é amado de Deus. Não importa a porta que você está. Você é muito querido de Deus. Não abandone Deus por causa da falha dos homens. Abandone os homens, mas permaneça com Deus. Amém? E nós vemos aqui que Ana pôde ser recompensada no propósito. Você quer ver a sua vida prosperando, os seus filhos prosperando? Você quer ver tudo ao seu redor sendo abençoado? Entrega para Deus. Só Ele pode. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. O que você tem para entregar para Deus agora? O que você tem para entregar para Deus? Deus, tá doendo demais. Tá doendo demais. Estão me humilhando, estão judiando de mim. Eu estou estéril. Talvez você não seja estéril de filhos, mas talvez você seja estéril de sonhos. Eu já não consigo sonhar mais. Eu já não consigo mais viver os seus propósitos. Eu não consigo gerar coisas novas. Eu não consigo prosperar. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Deus, fecha os teus olhos. Se você estiver com filhos aí perto de você, abraça eles e fala, vamos orar, vamos conversar com Deus. Se você estiver com o seu bichinho de estimação, pega ele do colo, não distrai agora. Fala com Deus. Fala com Deus. Pai, eu apresento agora cada mulher que está aqui, Pai, cada homem que está assistindo, Senhor. Seja lá qual é a dor, a humilhação, a vergonha, Pai, em nome de Jesus. Vai agora, Paizinho querido. Recebe estas lágrimas. Recebe essa oração. Recebe esse momento de consagração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Jesus. Eu vejo agora uma taça sendo colocada, cheia de lágrimas, que estão sendo levadas para o trono de Deus. Ele recompensará cada lágrima derramada. Eu declaro que a sua vida é abençoada no Senhor. Que tudo aquilo que você sofreu, que você chorou, que você não tinha palavras para descrever a humilhação, não tinha palavras para descrever a sua dor. Foi um pouco tempo de oração, mas continua falando com Ele. Entrega para Ele todos os seus pedidos, todas as suas dores, mas pede para Ele também: abre os meus olhos para que eu enxergue as coisas como o Senhor enxerga. Porque às vezes o que é sofrimento para nós, Deus está vendo e sabe que é crescimento na nossa vida. Amém? Que todas vocês sejam grandemente abençoadas. Que o Senhor abençoe a sua semana toda. Que o Senhor cuide. Que o Senhor ampare. Que o Senhor restaure. Fiquem grandemente abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém? Só lembrando, amanhã meio-dia estarei sorteando um estojo, não sei se está dando para ver. Um estojinho, uma necessaire. Olha, vai ser sorteado amanhã, tá? Não perde. Compartilha essa live no seu Face. Para valer, tem que compartilhar no seu Face, tá? E compartilha, curte, comenta. Eu vou ver se você comentou alguma coisa. O seu nome estando nos comentários já vai para a lista de sorteio. Depois eu verifico se você compartilhou no Face. Se não compartilhou, é desclassificado, ok? Comenta e compartilha, ok? Nós estamos também com o devocional Orvalho da Palavra, que eu estou enviando via WhatsApp para todas as pessoas que eu tinha de contato. Eu estou mandando. Se você quiser receber na sua casa, eu passo o número do seu WhatsApp, que eu adiciono você no grupo. E se não, você pode se inscrever no meu canal, Josiane Sanches Zambuzi, e você vai receber todos os dias o devocional. É um versículo, uma palavra e uma oração para abençoar o seu dia. Eu acho que não tem coisa mais gostosa do que a gente acordar recebendo uma oração de louvor a Deus e cuidado com a nossa vida. Amém? Amanhã, meio-dia, então, eu estarei postando o nome de quem ganhou. Não perca a oportunidade. Pastora, por que você faz sorteio? É uma brincadeira tão gostosa. Cada um doa uma coisa, cada dia vem uma coisa diferente. E Deus tem nos honrado. Poxa, mais um recado. Se você gosta de artesanato, se você gosta de trabalhos de pintura, eu vou, a partir de fevereiro, começar um curso de pintura em tecido gratuito online. Esse é um projeto que era do Ministério Dorcas, era para ter começado esse ano, e com a pandemia, esse ano não, em 2020, com a pandemia nós frustramos os nossos planos. Na verdade, eu não ia começar com pintura em tecido. Eu ia dar um curso de bichinhos de feltro. Tá tudo prontinho já, o curso tá montadinho. E eu não fiz por causa da quarentena, que tínhamos que ficar isoladas. Conclusão. Resolvi então dar um curso de pintura em tecido online, gratuito. Eu estou postando no Instagram. Vai ser transmitido pelo YouTube, nesse mesmo canal, Josiane Sanches Zambuzi. Entra lá, se inscreve, aciona o sininho, que assim que eu for mandando você já vai recebendo. E depois eu pretendo, talvez, outras plataformas. Até sábado eu entrego a lista de material para quem quer fazer. E me ajuda a divulgar também, tá bom? Me ajuda a divulgar, porque o objetivo é... Eu sou formada em artes plásticas e terapia, sou arte terapeuta, né, de profissão, e pastora, tenho a teologia pastoral, mas eu quero trabalhar com as mulheres com o seguinte objetivo: que elas tenham um ganho extra
e sai da ansiedade, porque pintar é uma bênção mesmo. Amém? Fiquem todas grandemente abençoadas. Eu vejo vocês amanhã no sorteio, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Boa noite!